Rui Moreira de Carvalho é convidado desta Hora Económica. Rui, boa noite, obrigado por estar aqui. Comecemos precisamente por esta questão da TAP. A situação que vive o país condicionou significativamente esta operação. Já há muito que se falava de um processo de privatização da TAP. Seria um processo diferente se Portugal não estivesse com toda esta urgência para um encaixe financeiro? Seria naturalmente um processo diferente. Quando a necessidade é muita, o poder de negociá-la é menor. Mas também seria diferente se o mundo fosse outro, ou seja, se o tempo fosse outro. Este processo da TAP é um processo já longo, segundo li, e ele já desde 97 tinha sido estudado. Eu lembro do Dr. Norberto Pilar, entrou para presidente da TAP, que foi quem convidou este atual presidente da Comissão Executiva brasileira a vir para Portugal, se não me engano, em 2000. Foi em 2000 que o Fernando Pinto entrou. E aí já, o Fernando Pinto, aí já se estava a preparar o processo. A TAP teve um processo muito complicado, uma grande restauração e, eventualmente, o encerramento ou falência da TAP. Pronto, é um processo já muito antigo que nós nos habituamos e que tem custado muito dinheiro aos portugueses. Aos portugueses, aos próprios contribuintes. A dívida da TAP é cerca de 1.200 milhões, segundo os números que vocês apresentaram. Ou seja, nós temos um sentimento que a TAP é portuguesa, de facto, transportes aéreos portugueses, mas, em rigor, tem custado muito dinheiro aos portugueses e, quando queremos utilizar, não quer dizer que seja tão simpática. Se eu tenho o melhor a dizer dos funcionários da TAP, qualquer um deles, quer terra, quer de voo, os preços são relativamente elevados. Eu fui a Moçambique há cerca de um mês e o bilhete mais barato em classe normal era 1.500 euros, o que é relativamente caro para quem quer ir em trabalho, não é? A segunda questão, não estava a funcionar a televisão. Porquê? Porque tinha um problema de manutenção. Ou seja, há custos significativos, e vocês também anunciaram cerca de 120 milhões para a tesouraria. A empresa está com dificuldades de manutenção. Falámos de manutenção supérflua, não é aquela manutenção... Coisas do dia-a-dia. Dos motores, porque felizmente tem ganho prémios internacionais em termos de segurança e de respeito pelas horas. Finalmente, isto não é jeito de piada, mas acho que é profundo sentimento que eu tenho, que os funcionários até vão ficar satisfeitos. Eu assisti várias vezes a greves constantes. Portanto, eles não gostavam do acionista. O acionista nunca os tratou bem. Eles estavam constantemente a pôr condições que eles consideram que naturalmente que são dignas e que são merecedores. Isso mesmo é que faziam greves com impacto visível na sociedade portuguesa. Portanto, agora, se acontecer o processo da privatização, vão ter outro acionista, pior do que este não deve ser, porque tantas vezes estiveram em greve, com certeza vão ficar mais satisfeitos. Ainda ontem, German Efromovich deu esta entrevista à TVI, em que anunciou um projeto para aumentar a capacidade da empresa, aumentar rotas. Efromovich tem uma experiência relativamente curta neste setor da aviação. É um candidato que, à partida, pode dar garantias para... Eu vivi no Brasil entre 2003 a 2006. Portanto, esta era uma figura um pouco polémica, muito no género do nosso Sousa Sintra, português do futebol. Eu sou um sportinguista, o homem das águas. Mas, de facto, é um homem que tem feito pela vida e tem tido sucesso, começou a vender livros, digamos assim. Outra figura muito polémica apareceu aqui nestas notícias foi o José Dirceu. Eu estava no Brasil quando ele foi o chefe da Casa Civil, lá é um regime presidencialista, portanto, o chamado primeiro-ministro português, o denominado primeiro-ministro português. Bem, assim, porque lá o Presidente da República que é o que tem poder executivo. Mas é um homem que ainda hoje é convidado do antepresidente Lula, do presidente Lula, né, da Dilma. Ele teve em cerimónias públicas, já depois da famosa sentença, que é a sentença do mensalão, que foi o caso Subornos, que até figuras portuguesas entraram nesse processo de averiguações. Percebeu-se que depois não tinha sentido notícias, mas reconhecemos que é uma figura no Brasil muito considerada. E fez-se disto tudo um filme de notícias, como se fosse mau haver contactos a convidar muitos outros que viessem, muitos afromovidos que viessem. O grande comentário negativo que eu tenho deste processo é só ter havido um. Mas a pergunta é onde é que estão os outros? Não sabem que Portugal existe? Ou este está distraído? Bom, acontecendo só este, e ele tendo capacidade financeira de honrar com os compromissos que está a assumir. Estamos a falar em 1.500 milhões, que é muito dinheiro. Estamos a falar em necessidades de investimento significativa, fala-se em 300 milhões que ele vai ter que injetar, digamos,
na empresa. E fala-se em mercados complementares aos que ele tem. Ele está na América Latina, ele não, que eu saiba, não tem rotas para a Europa. Que Portugal tem, e Portugal tem rotas únicas com os países de língua oficial portuguesa, que alguns vão entrar em concorrência. Por exemplo, para Moçambique, a British Airways, segundo li, ia começar a voar em abril ou maio, ou seja, vai haver mais concorrência. Portanto, eu penso que aquelas rotas que são executivas, que são rentáveis, devem ser para manter. Isto, não conheço um plano de intenções, mas imagino que ele quererá ganhar dinheiro. Aqueles processos que eram mais complicados, como por exemplo, vimos ali a compra da VEM Brasil, da manutenção do Brasil, que vale a pena recordar que foi comprada com o governo Sócrates. Eu estava no Brasil quando isso aconteceu, escrevi um artigo, que era 4 casamentos e um funeral, porque pensavam, na altura, ainda comprar a Varig, não sei se tem memória disto, que então era um desastre. A Varig foi quem atropelou uma empresa muito importante no Brasil, que era a Gol. A Gol chegou a número 1 no Brasil e comprou a Varig e vê-se como é que ela está. Portanto, eram processos que estavam a ser analisados e que foram comprados numa fase de vida fácil. Ou seja, havia crédito, as empresas foram atrás de loucuras. E, portanto, eu não percebi ainda se o processo da TAP está ou não está incluído o processo do Brasil, ou se ainda ficam de fora contingências. E estamos a falar, segundo eu li, centenas de milhares de euros. Ou seja, Portugal ainda vai ter que penar por decisões políticas que foram feitas, os ministros já seguiram viagem, não é? Mas nós ficamos com estas responsabilidades. Pode chegar a essa fatura. Pois, esperemos que não chegue. Pelo menos tem aqui uma grande vantagem, Ruben, que é a ser feito algum processo de privatização no volume da dívida pública, no estoque de dívida pública portuguesa, aquela dívida que consolida, uma questão de tempo, se não está, uma questão de tempo ela vir a estar, depende do que é considerado como perímetro de dívida, falamos em 1.200 milhões, que é quase 1% da dívida pública. Portanto, e dá-nos muito jeito, porque nós já ultrapassamos os famosos 120% sobre o PIB de dívida que foi assinado o memorando de entendimento em maio passado. Mas perante esses números, fica a ideia de que Portugal está, sobretudo, a livrar-se da TAP e não a vender a TAP. Está a livrar-se dessa dívida. Mas a Suíça livrou-se da Suíça, usando o termo que eu não acho feliz, porque a TAP levanta voo os aviões, a marca não levanta voo. A marca vai existir enquanto for uma marca que dê reputação. Portanto, enquanto os mercados de língua oficial portuguesa continuarem, enquanto eles tiverem uma boa relação com a TAP, enquanto a TAP tivesse a ver uma boa relação com os seus clientes, que são os passageiros, eu tenho as melhores impressões das tripulações da TAP, em todos os sentidos, quer dos comandantes, da forma que levantam o voo e a terra, que aquilo às vezes é aterrador, quer dos próprios hospedeiros, digamos, e comissários de bordo, pronto, não vai deixar de ter pessoas. Enquanto a TAP for competitiva, enquanto a TAP souber fazer o que deve fazer, que é atender os clientes. Repara, a Swissair faliu. Portanto, a Ibéria vendeu, a British Airways vendeu a Ibéria de Espanha. Eram companhias muito maiores, digamos, e com maior rentabilidades que a nossa TAP portuguesa. Rui, este será um dossiê que à partida ficará fechado amanhã. Outro dossiê que também tem marcado estes últimos dias é a questão do Orçamento do Estado para 2013 e se esse orçamento vai ser promulgado e depois segue para a fiscalização ou se haverá uma fiscalização preventiva. Nos últimos dias também tivemos uma série de declarações de Pedro Passos Coelho relativamente à questão das reformas e essas declarações também geraram mais polémica. A leitura que Pedro Passos Coelho faz daquilo que está a ser exigido aos pensionistas é uma leitura acertada? Bom, a forma pode não ter sido mais feliz, mas de facto tem habituado a ter tido atitudes que às vezes são mal interpretadas. Mas segundo as palavras de uma pessoa, uma amiga minha que eu muito considero, eu faço as palavras dela minhas, foi talvez a primeira ou das primeiras vezes que eu gostei de ouvir o Dr. Pedro Passos Coelho referir. E formei uns quadros, não sei se nós podemos criar história sobre o primeiro quadro, que mostra toda uma evolução da chamada proteção social em termos do PIB. A última coluna é 1990 e percebe-se que a percentagem das prestações sociais significavam cerca de 13,4% do PIB. Ora bem, 20 anos depois, eles praticamente duplicaram. Nós hoje, 25% do nosso PIB vai para as chamadas prestações sociais. Desagregando estes 25%, observa-se que o grande aumento foi na chamada velhice.
Ou seja, a felicidade de nós termos mais anos de vida, do tempo esperado de média de vida que passou dos famosos 60 anos, na década de 70, para os atuais 80 anos, é o grande responsável por este aumento da proteção social. Então, bem haja este aumento de proteção social, despesas. Agora eu tenho que ser responsável, porque alguém vai ter que o pagar. Alguém vai ter que o pagar. E, sobretudo, não temos gente suficiente para chegar lá, não é? Vamos chegar lá. Nem gente, nem montantes, porque nós não produzimos. Porque toda a base moratória é sobre os nossos rendimentos. Portanto, reparemos que fala-se muito um desemprego, mas o desemprego anda num 1,4 e manteve-se estável. Exclusão social, a família, enfim, aumentou ligeiramente a invalidez, mas é precisamente na velhice que passou de 4 para 11, ou seja, ele praticamente triplicou naquele tempo. Usando o quadro seguinte, este quadro é terrível e remete, digamos, para uma questão que é que Constituição nós temos. Isto determina, no regime geral da segurança social, ou seja, nos chamados privados, quem recebe até 50 euros e, digamos, até 1.000 e vai até 5.000 euros. Observa-se que 94% das pessoas recebe menos de 1.000 euros. Portanto, essas pessoas não vão estar abrangidas neste processo. E vou recordar que este processo tem início em quem ganha mais de 1.350 euros, que vai ter a tal contribuição da Solidariedade Especial, ou seja, a Especial de Solidariedade, de 3,5%. E quem ganha, de facto, quem vai ter o maior impacto são aqueles 10% que ganham, vai ter uma taxa de 10% sobre quem ganha mais de 3.750. Ora bem, quem ganha entre 2.000 a 5.000 euros são 10.000 pessoas. 10.856 pessoas. E são números da Pordata retirados hoje. 0,7 pessoas. E quem ganha mais do que 5.000, que é aqueles que têm o tal regime especial, 10%, são 907 pessoas. Nos chamados reformados e aposentados, a Caixa Geral de Aposentações, estes números estão mais equilibrados, digamos, a IVA não é tão grande. Quem ganha mais de 1.500 euros, até 2.000, são 9,6%, ou seja, 32% ganham mais de 1.500 euros, vão ser abrangidas nesta medida aqui. Mas quem ganha mais de 4.000 euros, que vai ter o grande problema, que é aquele especial que nós estamos a comentar, que é os 10% especial, mais 50% quem ganha mais do que 7.000 e tal euros, significam, tem um montante de 5.235 pessoas. Ora bem, não maço mais com números para não estar juntando isto tudo, teríamos colocar 150 mil pessoas, sensivelmente, na Caixa Geral de Aposentações. Acima dos 1.500 euros. Acima dos 1.500 euros é qualquer coisa à volta disso. Mas estamos a referir-nos que só, digamos, destes aqui, cerca de 70% não são abrangidos ou então têm modalidades de 3,5%. Agora, a pergunta de base é, que Constituição é esta? Que protege apenas estes 8% que são atingidos. Porque 82% do universo total não vai ser atingido por esta reforma. E estes que recebem mais do que 1.350 euros, até 1.800, 3,5%. Os que recebem acima de 3.750 euros, que vai ter os 10%, são cerca de 6.000 pessoas no total. Portanto, nós quase que os podemos contar um a um e perceber que este nível de pessoas, que de facto vai ter uma carga especial, mas também qual é que é a solidariedade, porque a minha geração já não vai ter, mas então dos meus filhos é impossível de vir a ter, é impossível. E então com que digamos, solidariedade existemos e que chamada questão da confiança, digamos que o princípio da confiança, que é o princípio que eu ouvi hoje de manhã uma constitucionalista fazer referência. Ora bem, a confiança não é ter o desconto de 3,5% ou 10% na sua remuneração. A confiança é aos meus filhos que sabem que não vão ter reforma de certeza absoluta igual àquela que eu vou ter. Quanto mais que estes senhores tiveram. Senhores e senhoras, sabendo que muitas destas reformas, muitas vezes, eram retiradas ou concluídas em função do último ordenado. Ou seja, a pessoa, no momento que ia para a reforma, era promovida para ter acesso a uma reforma superior. Elas nunca tiveram nenhum desconto sobre parte desses montantes a qual eles tiveram o direito e já usufruíram. Portanto, olhamos para esta carga como um processo de moralização, quase, das reformas? Eu diria que é um processo de moralização. Eu acho que a palavra está muito feliz, Rubén. É evidente que é doloroso, é evidente que ninguém está interessado em retirar e era bom que nós não tivéssemos
sentido, necessidade de acontecer. Agora, no momento em que nós estamos, que é um momento em que se põe a questão que é se queremos ou não queremos cumprir com as obrigações, que é pagar aquilo que nós pedimos emprestado. Porque estamos a dizer que estes montantes que estamos a referir, que globalmente significam 3,5 mil milhões de euros, e tem que, essencialmente, nos costos salariais da função pública e das pensões, na contribuição especial de solidariedade, que é esta aqui, e nas alterações do IRS. Esta questão, 3.500 milhões de euros, que muitos vêm de medidas que foram retiradas pelo Tribunal Constitucional, quando fez aquela famosa questão de dizer da inconstitucionalidade de retirar ordenados à função pública, criou este problema. Mas, em rigor, os juízes que tomaram essa decisão e a elite que governou este país é que precisamente ou tomar justiça em causa própria. Porque são precisamente essa elite que governou o país e que colocou o país como está. Foi esta elite que criou os gestores que hoje estão a gerir Portugal e que estão a governar Portugal nos seus partidos políticos. No fundo, todos fomos criados ou fomos educados por esta elite, que está agora na geração de 70 anos, que está agora na geração, digamos, do reformado, de 70, 80 anos. E esta elite é que nos criou. E então a consequência somos nós. Quer com potencial de rendimento, quer com potencial de crescimento, quer também em rentabilidade, em remuneração. Agora, a solidariedade que lhe está a pedir é sobre as gerações vindouras, que é aquelas que, no fundo, que nos vão seguir, que sabem de antemão que não vão ter reforma. O engenheiro Luís Mira Amaral, há cerca de um mês, fez uma referência que vale a pena recordá-la, que era, será que essas pessoas com 20 ou 30 anos vale a pena descontarem? Será que nós estamos a ser solidários com ela porque sabemos muito bem que eles estão a descontar para algo que não vão receber? Isso coloca em causa todo o princípio da segurança social, não é? Mas há outra maneira, há maneira de fazermos essa transição? É feita com bom senso, que tem que ser a tudo e a todos. Eu reparo, da minha parte, eu estou disponível para fazer os cortes necessários para que Portugal permita crescer. E digo isto desde a primeira hora. Isto não é uma questão de demagogia, porque as contas são públicas. Eu nunca tive um recibo verde. Estão lá as contas todas. Portanto, as pessoas, nós temos que começar por nós, por dar o exemplo. E se nós não cortarmos a estes que têm o seu ordenado, nós não vamos criar condições de Portugal financiar-se no exterior. E repara, que hoje a notícia não era tanto estas questões dos pormenores da constitucionalidade. Agora todos reportamos à constitucionalidade que ninguém conhece. Ninguém conhece. Ouve-se e tem que ser interpretada. E foi feita a quente. Ela foi feita em que altura? Numa altura revolucionária. O que é que chama revolucionário? É um tempo que já lá vai. É um tempo que já lá vai, que tem custos terríveis para Portugal. E agora todos dizemos que é um problema de inconstitucionalidade. Mas falamos de quem? Falamos daqueles que vêm à televisão que têm acesso ao poder. Porquê? Porque estão a perder os seus direitos? Direitos foram construídos à base de quê? Em que cálculos? Queiram apresentar os cálculos da sustentabilidade das reformas que têm. Porque é impossível dizer que agora, de repente, as pessoas vão começar a criar filhos. Filhos a tempo. Porque era bom que os fizéssemos, mas, infelizmente, as questões são... Eu já fiz 2, portanto... Até ainda não chega para a taxa não de chega cobertura. Para manter, não chega para manter. Mas a questão é uma questão profunda. E a não acontecer isto, é eu não descontar o meu ordenado o suficiente para criar emprego, eu não vou poder crescer. E se eu não tiver crescimento económico, então eu vou ter mais dificuldade em ter a minha reforma. Mas é uma questão de bom senso, é uma questão, para além de consciência moral, que é saber que estas percentagens que as pessoas usufruíram, muitos começaram a descontar depois do 25 de Abril, depois de 1974, e depois tiveram o seu regime contributivo, que tiveram, e tiveram a remuneração em função do seu último ordenado, que era o último, às vezes nem sequer o recebiam. E a partir de tudo aqui, agora está-se a pedir que faça um ajuste, enfim, de 3,5%, que é a média. Os 10% estamos a falar de 500, que eu acho 907 no regime geral de segurança social e 5.235 pessoas no outro. Eu acho muito justo que até as pessoas tenham um benefício, tenham um cartão especial, tenham um reconhecimento da sociedade, que de facto vão ser agora mais penalizados. E digo isto de uma forma consciente. Mas quem recebe os tais 40% é o que descontam o que recebem acima de 7.000 euros. Portanto, é um momento especial que deve ter uma sociedade especial, porque sem ter essa solidariedade nós não vamos criar condições de haver o financiamento. Porque há bocado eu estava a referir-vos, hoje Portugal teve o grande facto que foi conseguir ter a taxa implícita de juros a 10 anos inferior aos famosos 10%. 7%.
aos famosos 7%, que era aquela que nós andávamos sempre assustados e que veio a acontecer e que foi a antecâmara, digamos, para estas confusões todas que estamos a ter. Mas também é relevante que a taxa implícita a 2 anos está agora em 3,4%. A 2 anos. E a 5 anos está em 5,1%. Ou seja, ela estar a estes valores não quer dizer que nos emprestem dinheiro, porque ainda não há o interbancário. Vimos que houve 2 operações do banco, nomeadamente o Banco Espírito Santo e a Caixa de Depósitos, que o emitiram há pouco tempo. Sem garantia, não é? Mas não é regra das empresas. As pequenas empresas, infelizmente, não conseguem fazê-lo. As grandes empresas, a PT já fez, a Brisa fez, e foi a PT e a Brisa e a EDP que fizeram, mas enfim, são empresas já com outra dimensão. Agora, isto é um caminho, é uma trajetória. E se esse orçamento cumprir o seu trajeto, que é o trajeto de ser aprovado, que é o trajeto de ser executado por aqueles que o promoveram e depois pedir responsabilidades pela sua execução, estas taxas vão baixar. Estas taxas baixando, o mercado vai abrir, como vocês deram uma peça ali, a Fitch. A Fitch, o que é a Fitch? A Fitch é o Master Rating, que é quem avalia o nosso crédito internacional. E a Fitch o que diz é que está admirada com permita-me que repita a vossa notícia, com 2 factos em Portugal. A primeira foi a capacidade o ajustamento externo e a capacidade de, ou seja, de atração de nós, pela primeira vez em 43 anos, vamos ter excedente comercial. Portanto, o que nós estamos a exportar é mais que o que importamos, o que quer dizer que Portugal está a criar riqueza. E a despesa primária também vai ficar praticamente em zero. A segunda medida é que estamos a captar investimento estrangeiro. Quer dizer que Portugal está a ter condições de ficar na moda. E se ficar na moda, captaremos outro investimento. E este investimento é muito importante, Ruben, porque é ele que vai criar emprego. É o chamado investimento privado. E já que Portugal não tem poupança, a taxa de poupança é cerca de 8 a 9%, vai ter muito baixa, nós temos de ter poupança externa. E esse investimento externo que vem nesta fase, que vem para a TAP e que vem para empresas produtivas, é investimento que vai criar riqueza e que vai permitir aumentar as exportações de Portugal. Ou seja, estamos a falar a 2, 3 anos, entrar na trajetória correta de desenvolvimento. Temas que nós certamente vamos acompanhar a par e passo. Rui, obrigado pela presença neste Hora Económico. Muito obrigado, Rubén.